50 anos enfrentam no mercado de trabalho? E para esclarecer esse tema, estamos ao vivo com a especialista em liderança e gestão de carreira, Ilana Miller. Olá, muito boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, Ilana, para a gente começar, né? Explica para a gente o que significa etarismo. Discriminação em relação à idade, seja pessoas 40, 50 a mais, seja qualquer fato que a gente relacione, alguma ação que a gente faça, né? Na vida em geral. Pode ser com jovens, existem até, às vezes, algumas piadas fora de hora. Nossa, você está na fila de um supermercado, esse velhinho aqui está demorando. Então, tem uma série, né, de atitudes e comportamentos que a população em geral precisa, eu diria que, se reeducar, né? Tudo ligado à diversidade, equidade e inclusão, essa pauta é muito extensa, e etarismo é uma delas. Uhum. Nossa, e bom, em relação a isso, né, você explicou um pouco, por ter pessoas às vezes mais novas que sofrem com isso, pessoas mais velhas que sofrem com isso, né, e como que é isso no mercado de trabalho, né, por exemplo, em relação à população idosa, existe um aumento no Brasil da população idosa, no que isso influencia no mercado de trabalho? Mundialmente, nós temos um aumento da população idosa. E, infelizmente, aqui no Brasil, há alguns anos a gente já escuta, Ilana, você sabe que aqui na minha empresa, 40 a mais já tem pouca posição disponível, e quando se pensa em algum corte de pessoas, os 40 a mais são convidados a sair. Por uma série de questões, até mesmo alguns em posição de liderança, onde a remuneração é mais alta e onera a folha. Então, o que a gente precisa compreender é a troca, né? Se eu tenho um ambiente onde eu aprendo, minha casa, eu aprendo com minhas filhas de 22 e 25 anos. Se eu praticar alguma discriminação em relação a elas, em casa eu já estou deixando de aprender, e a troca, a gente vai ter distanciamento entre mãe e filhas. No mercado de trabalho, um líder que tenha na equipe jovens e pessoas com mais maturidade e mais vivência profissional, certamente o resultado vai ser diferenciado. Então, a gente precisa desse complemento de visões, de vivências, e a gente aprende muito. Todas as gerações aprendem muito umas com as outras. E hoje nós temos no mercado de trabalho diversas gerações. É a primeira vez que isso acontece. Né? A gente fala geração X, geração Y, a nova geração já chegou aí, a Z, e por aí vai. No momento que a gente cerceia isso, que a gente priva esse aprendizado, é ruim para todos. Uhum. E como que as empresas podem, trabalhar essa diversidade dentro, das próprias empresas, né, de ter funcionários mais velhos e mais novos? Desde o processo seletivo. A gente menciona, inclusive, que hoje em dia tem programa de estágio para 50 a mais. E se você mudou de carreira, se você escolheu uma outra profissão, quantos de nós fazemos isso ao longo da nossa trajetória? A gente pode estudar, a se comprometer e se envolver com áreas que a gente não tinha ainda, né, estudado, e vai precisar de estágio. Por que não? Tem organizações que, sim, já investiram em programas de estágio 50 a mais. Isso tudo vai depender da liderança, quando eu digo liderança em geral. A alta gestão de uma empresa que vá promover e fortalecer essa troca, esse ambiente, e a própria liderança da área, quando abre uma vaga, quando redesenha a sua área, e aí convida pessoas de diferentes, assim como a gente defende também, né? Pessoas de diferentes nacionalidades, raças e por aí vai. A troca é grande. Uhum. E o que você identifica que, por exemplo, os profissionais, mais velhos podem agregar, numa empresa? Experiência de vida, né? A gente é um só, a gente é um indivíduo. Então, a gente tem vida pessoal, vida profissional, mas a gente é um só. Então, se eu tenho mais experiência de vida, se eu tenho mais experiência em diversas empresas, eu vou estar levando aquele conhecimento para a equipe. Se eu escolho um grupo que tem faixa etária apenas entre, vamos dar um exemplo, de 20 a 30 anos, eu estou privando esse grupo de aprender com pessoas que têm mais vivência. Uhum. E o contrário, né, o que os jovens podem agregar em um ambiente de trabalho?
E muito, né? Como eu Uhum. mencionei aqui, se eu aprendo no dia a dia com as minhas filhas, eles têm uma agilidade, uma rapidez de raciocínio, eu diria que sem fronteiras, criativos, inovadores, têm essa, como eles mesmo falam, uma pegada, né, tecnológica. Alguns já nasceram nesse novo mundo digital, coisa que a minha geração mesmo, 50 a mais, precisa aprender. E aprender nessa, e eles precisam também ser mentorados em relação a algumas habilidades e atitudes que a nossa geração pode transmitir. Então, a gente diz que é mão dupla o tempo inteiro, é troca. Uhum. É, porque às vezes a gente escuta, assim, as empresas falando: "Ah, os jovens têm esse conhecimento tecnológico", mas às vezes falta, experiência de vida mesmo, né, e de comprometimento, de repente, com a empresa. Você observa isso, o comprometimento dessa nova geração? Observo porque é uma geração que quer resultados mais rápidos. A própria formação, a educação, né, deles foi diferente, sim. Hoje você tem um contato com a tecnologia que, na minha época, eu tinha que levar enciclopédia para uma reunião, para uma pesquisa. Vamos fazer um trabalho em grupo? A gente carrega a enciclopédia. Aqui, em 2 segundos, você tem algumas respostas através da tecnologia. Então, nessa agilidade, o modelo mental deles exige também uma resposta mais rápida. Daí a gente pode chegar, os 40 a mais podem trazer inteligência emocional, resiliência, são habilidades e atitudes que alguns deles precisam desenvolver. Né? Então, eu não gosto de colocar pessoas em caixinhas, dividindo por idades. Eu gosto de misturar tudo, fazer um mix, porque o aprendizado coletivo, através dessa conexão entre pessoas que nasceram em diversos períodos diferentes de vida, ele fica muito mais rico. Uhum. Voltando um pouco, nisso que a população, né, está ficando mais idosa, vivendo mais, trabalhando mais, né, em um futuro breve, é possível afirmar que vai haver mais profissionais sêniores do que jovens? Olha, já está acontecendo, né? E a gente também percebe o último censo que a gente viu aqui no Brasil, quando mulheres optam por ter filhos, a gente percebe a quantidade de filhos reduzida. Né? E isso o censo também mostrou, casais optando por um filho. E, claro, isso impacta o mercado de trabalho em geral no mundo. A gente já percebe isso fácil na Europa. Taxa de natalidade menor. E aí, como ficamos? Como é que fica o dia de amanhã? Sim, isso já está sendo observado, já é um fenômeno mundial e cada vez mais, se nós temos uma expectativa de vida maior, quando eu entrei no mercado de trabalho, talvez a expectativa de vida era de 78, 80 anos, hoje já está em quase 84. A gente quer se ocupar, a gente quer produzir mais tempo. Então, vamos dar espaço para isso, né? Que as organizações convidem as pessoas mais que têm mais experiência para produzirem. Uhum. E essas pessoas, né, mais experientes, precisam buscar, mais conhecimento, né, você comentou um pouco antes do estágio e tal, né, porque para essas pessoas terem mais espaço no mercado de trabalho e acompanhar, né. Atualização, né? Eu diria que todos nós, profissionais que se a gente cuida da nossa empregabilidade, a gente precisa ter um olhar de aprendizado, desenvolvimento. Não existe essa de ficar parado no tempo, né? Isso é para todos, jovens ou não. Então, se minha geração tem mais dificuldade com tecnologia, ok. Então, eu preciso me dedicar e me desenvolver nessa área. A gente precisa parar e pensar o que a gente é muito bom, o que a gente pode aprimorar, independente da idade que eu tenha. E se eu quero buscar uma posição, eu preciso chegar numa entrevista, de um processo seletivo, mostrando as minhas vivências e minhas atualizações. Uhum. Em relação ao etarismo, né, dos desafios que as pessoas enfrentam por causa da idade no ambiente de trabalho, como resolver, uma situação dessa? Como lidar melhor com isso? Profissionais, eu diria que 40 a mais, me procuram bastante e fazendo essa pergunta. Você precisa estar atento e olhar ambientes que vão te receber de uma outra forma, porque você tem que estar bem ali, né? E existem diversas organizações que estão dando valor a essa pauta e estão fazendo processos seletivos
para 40 a mais. Você vê que eu não estou falando nem 50 a mais. A gravidade dessa situação é alta. Então, por favor, o que é buscar uma oportunidade? É você ficar atento nas suas redes sociais, existe uma rede social só voltada para profissional, você ficar atento em bancos de talentos, em se inscrever mesmo nesses bancos, onde tem as oportunidades, e conversar com profissionais da tua faixa etária que estejam trabalhando e que certamente vão te dar dicas. Olha, aqui na empresa abriu um programa 45+. Empresas que fazem mentoria, tem muita empresa que faz programa de desenvolvimento, mentoria, troca, né? Eu posso ser orientada por um profissional mais jovem e posso orientar um profissional mais jovem. Empresas que têm programas de mentoria entre jovens e mais experientes, com certeza vão recrutar pessoas mais 40 mais, por exemplo, mais vivência. Uhum. E engraçado que tudo se relaciona também com o nosso autoconhecimento, né? De identificar essas coisas e buscar se adequar e se atualizar para se manter no mercado de trabalho, né? Você já falou tudo, autoconhecimento é fundamental. E para tudo na vida, né? Como é que você vai fazer escolhas sem se conhecer? Aí, pensa, o que te motiva? Qual o ambiente que você se vê trabalhando? Qual segmento? Qual produto que você tem afinidade? Em qualquer área, pensa, faz a autorreflexão, decide em cima da autorreflexão e começa a buscar oportunidades e falar. A gente precisa se relacionar. O relacionamento é fundamental. Porque às vezes a gente conhece colegas, esses colegas estão buscando pessoas no mercado de trabalho e a gente está quieto, não fala nada, como é que o outro vai saber? Sim, e esse movimento de mudança de carreira hoje é muito comum. Antigamente, às vezes as pessoas ficavam a vida toda numa função, né? E hoje a gente já vê essa mudança. Então, é um mercado muito dinâmico hoje, diferente do passado, né? Perfeito, o mundo mudou e isso já tem alguns anos, eu diria que há mais de 20 anos. Trajetória de carreira é uma coletânea de experiências que a gente tem ao longo da vida. Talvez na época dos meus avós, se ficava, né, na mesma organização, na mesma empresa, às vezes se fazia muito, naquela época se fazia também muito concurso público, então você acaba tendo uma cultura diferente, fica 30, 35 anos na mesma empresa. E nada contra, juízo de valor zero, nada contra. Você pode escolher ficar na mesma empresa 10, 15 anos e mudar de posições. Você pode fazer um recrutamento interno, você pode ir para as outras áreas. Voltando ao autoconhecimento, a tua escolha vai ter uma relação direta com o que você gosta, com o que te satisfaz, com o que te motiva, com o que te dá brilho nos olhos. Tá certo, Ilana. Mais alguma orientação, informação sobre etarismo para a população, para os nossos ouvintes? Não tenha receio de se lançar, independente da sua idade. Converse, se relacione, busque oportunidades. O ficar em silêncio e ele não ajuda. A gente precisa, como a gente fala, fazer marketing pessoal dá trabalho. Se você investir tempo em falar de você, com certeza há oportunidade. Mas o recado também vai para as organizações. As organizações e suas lideranças precisam e devem abrir espaço para todas as gerações, porque a troca vai favorecer o próprio negócio. Tá certo, Ilana. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Nós conversamos com a especialista em liderança e gestão de carreira, Ilana Miller, que nos falou sobre etarismo e os desafios que as gerações enfrentam no mercado de trabalho. Agora, 3h24.